Cléo, pode ir dando as boas-vindas. Léo. Oi, pessoal. Isso aí. Gente, boa noite, boa noite. Estamos aqui, eu e a doutora Cléo Martinello. Muito bem, muito bem. Então, a gente está falando potencialmente aí para mais ou menos 9.000 pessoas em 6 canais. Nós estamos no Instagram da doutora Cléo, no Facebook dela, no meu Facebook Pessoa Física, no meu Facebook Omiditerapeuta, no meu Instagram e no Instagram do Bruno, tá? O Bruno que hoje é o nosso diretor de imagens e vai auxiliar a gente. Muito bem. Então, antes de você começar, deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Vai eu lá. só queria falar um pouquinho para que vocês compartilhem essa live com as pessoas, tá? Nós trataremos hoje sobre crenças limitantes, é um tema incrivelmente interessante, fascinante, isso aí. né? Que vai trazer algumas coisas bem interessantes. E eu gostaria que vocês compartilhassem com a família, com os amigos. Então clica aí na setinha e compartilha com todo mundo para ajudar a gente aí. Ajudar a gente não, né? E ajudar os seus amigos, ajudar a sua família para que nos prestigie e também aproveite o nosso conteúdo. Se beneficiem também, né? Afinal de contas, exatamente. esse é um tema que todo mundo fala tanto, tá tão na moda, né, Cléo? Falam tanto sobre esse negócio de crenças limitantes. Mas o que são essas crenças limitantes, Cléo? Pois é, então vamos lá. O que são crenças limitantes, Omid? Crenças limitantes, elas vêm do quê, né? Elas vêm, às vezes, de uma experiência que nós vivemos, né? Do que foi, vamos dizer, eu vou pegar aquilo que nós estávamos conversando há pouco, um implantado, que foi colocado, apresentado pra gente lá na infância, né? Tem muita coisa que a gente ouviu, isso é pecado, isso não pode. Ou às vezes a gente, lá na nossa tenra infância, a gente escuta dos pais da gente, né? Alguns pais, óbvio, né? Você é burro, você é muito desorganizado. É o amor negativo. Isso é o amor negativo, né? Ou uma experiência que você tem. Então, por exemplo, eu vou dar uma experiência bem assim, ó. Vou contar uma historinha. Então, tinha lá o vendedor de sapatos, né? 2 vendedores de sapatos. Um chegou na África, chegou lá, ninguém usava sapato. Ele ligou pro chefe e disse o quê? Não vamos vender nada porque aqui ninguém usa sapato. Tô voltando. Exato. Tô voltando porque aqui ninguém usa sapato. Em compensação, o outro chegou lá, viu que ninguém usava sapato, ligou e disse assim, vamos lavar de ganhar dinheiro, porque aqui ninguém usa sapato. Manda todo o estoque que aqui ninguém usa sapato, exato. Então, assim, é como você olha às vezes. Sim, as crenças são baseadas em experiências que nós temos, tá? Então, às vezes, uma experiência negativa que você tenha e que passou. E você nem deu, talvez, tanta importância naquilo. Mas aquilo ficou ali no teu inconsciente. Por quê? Porque o nosso inconsciente, como que ele funciona? Pesquisas assim apontam que basicamente 12% do que você vive é consciente. O restante é inconsciente. Então, nós somos dominados pelo nosso inconsciente. Então, automaticamente, se você tem uma experiência que ela não é muito agradável, isso vai ficar ali. Quando pode vir a acontecer algo semelhante àquilo, automaticamente você vai remeter àquela memória. Olha, dentro do conceito de barras de Axis, a gente usa o termo BKMX, que é o piloto automático, no qual você assimilou isso por antepassados, tá? Por ancestralidade. Então, você tem registros acásticos, vários registros de memória. Essas coisas são boas, são ruins, isso é discutível, tá? Porque, de certa forma, te trouxe até aqui. Então, senso de proteção, sobrevivência, etc. e tal. Mas, no bojo, no conteúdo total, ele está te limitando. Eu não consigo, eu não mereço, eu não sei. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai abrir esse assunto, nós vamos dissecar isso um pouco mais, tá? Então, por que essas crenças, elas vêm desde tão tenra idade? Normalmente pela própria, vamos dizer assim, pela própria convivência familiar.
tá? Então, por exemplo, eu quando eu nasci, eu era um bolinho de carne, né? A gente costuma dizer isso em psicologia. E o que acontece? Quem vai nos moldando, quem vai nos ensinando? A família de onde a gente nasceu, ali, a nossa família. Então, ela vai nos moldando para que a gente vá crescendo e vá fazendo esses conceitos, entende? E às vezes é uma coisa tão inocente que isso é familiar, é inocente, e isso vai de geração em geração. Olha só, Cleo, o amor negativo, eu quero explicar um pouco para vocês, falar sobre o que é o amor negativo. Teu filho derruba o suco, ok? Isso aconteceu com meu filho, tá? Tá aqui, o Bruno que está aqui ajudando a gente. Conforme a formação familiar, a educação que teus pais receberam, teus avós, bisavós, tal, eles podem reagir de duas formas. Falar para você, pô menino, você é burro, você não presta atenção, toda vez você faz essa porcaria, olha só o que você faz. Ou então, eles virarem para você e dizerem, filho, você é um menino tão bonito, tão bacana, você é tão gente boa, uma pessoa tão legal, ela presta um pouco mais atenção no que ela está fazendo. Quem sabe da próxima vez você fica mais atento. Você disse as mesmas coisas. Você desconstruiu totalmente o moral e a autoconfiança. Afinal, você chamou burro, que só faz porcaria, só faz bobagem. E no outro, você elevou o moral do teu filho, ou da tua filha, ou do teu funcionário, você botou ele para cima. Ainda assim você fez a ressalva que não fica legal ser tão desatento. Então, da próxima vez, procure prestar mais atenção. Então, isto é amor negativo. Sim. E a gente herdou isso e tem que... eu costumo trabalhar, a primeira coisa que eu costumo trabalhar é o perdão. A primeira pessoa que você precisa perdoar é a si próprio, tá? Porque você é resultante de 7 gerações, no mínimo. Não é justo julgar ninguém, mas se ainda o fizesse, tá? Você tem que entender que aquela pessoa, aquele teu interlocutor, ele é resultado de 7 gerações. Por isso que a gente, primeira coisa, trabalha o perdão. Sim. A gente fala em psicologia que, na verdade, assim, a crença, ela é um estado mental, ou seja, aquela pessoa, ela acredita piamente naquilo, né? E isso é altamente prejudicial, porque ela cresce com aquilo, tá? Por exemplo, assim, uma crença de desmerecimento, às vezes existe lá a criança, né, na tenra idade lá, que ela é rejeitada de alguma forma pelos pais. Ela vai crescer e vai envelhecer com aquela crença de desmerecimento. O que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade de relacionamento, ela vai ter dificuldade de trabalho, ela vai ter dificuldade com amizades, ou seja, serão as inúmeras dificuldades que ela vai ter psicologicamente, tá? Então, a primeira coisa é desconstruir tudo isso. É um pouquinho mais difícil? É um pouquinho mais difícil, porque daí ela já vai estar com isso cristalizado, né? Então, daí a gente vai utilizar as terapias disponíveis para desconstruir tudo isso. O que a gente vai trazer para essa discussão agora, tá? Então, assim, a gente tem inúmeras crenças, inclusive uma que a gente falou há pouco, que é quem espera sempre alcança. Tem coisa mais cômoda, mais apática do que ficar esperando acontecer. É o conformismo. Não é isso? A gente já sabe que não tem essa. A gente tem mais aqui a luta, as coisas não caem no colo. Essa história de que estava escrito nas estrelas cai por terra no momento que a gente entende que Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Se existisse alguma coisa predeterminada, você não tinha livre-arbítrio, você simplesmente seguia no piloto automático e assim vai. Então, não é por aí, absolutamente não é por aí. Isso que faz com que a pessoa fique no estado confortável, fique na zona de conforto, e isso ela não muda. Ela fica ali, ela fica esperando, da mesma forma que, às vezes não, na maioria das vezes é inconsciente, que a pessoa tem uma crença a respeito de alguma coisa e ela não se dá conta daquilo. Por isso que quando você não conseguir fazer algo, você vai anotar, por que eu não consigo, por exemplo, emagrecer? Vai anotar, por que não consegue emagrecer? Né? Aí vem as várias crenças, porque é a minha genética.
Ah, toda a minha família é gorda, toda a minha família é obesa. Eu retenho líquido. Eu retenho líquidos. Então, assim, toda a minha família é obesa. Olha a crença disso, gente. Então, assim, toda a minha família é hipertensa. Eu vou ser hipertensa? Eu vou ser hipertensa. É uma escolha, gente. Eu posso praticar exercício físico. Eu posso ter uma alimentação saudável. Eu posso fazer várias coisas. Eu não vou ser hipertensa. Então, assim, não pega uma coisa que não é sua, é da sua família. Então, assim, é uma crença, é uma crença. Eu costumo dizer, inclusive hoje quando eu estava colocando isso aqui, ó, que são correntes, as crenças são correntes, que nós colocamos em nós mesmos. Tudo é assim, Cléo. Tá? Tudo. Nós colocamos, tudo é é inconsciente, sim. Nós temos que trazer isso para o consciente, e isso às vezes se torna um pouquinho difícil se a pessoa não tiver essa abertura. O que é isso? É autoconhecimento, gente. É anotar. Ah, tá, eu não consigo, por exemplo, guardar dinheiro no mês. Por que eu não consigo guardar dinheiro? Ah, mas eu não ganho o suficiente. Essa é a desculpa para que ela nunca pare, faça uma planilha, coloque realmente quanto que ela ganha e não tente guardar por mês R$10. Sim. R$10. Ela já vai fazer uma economia. É o Essas primeiro desculpas, passinho. as pessoas... É veja, o primeiro passinho. Quando essas crenças limitantes tomam conta da gente, todos nós, veja, Todos nós temos, eu e a todos Cleo nós não temos. estamos imunes É a isso. verdade. Ah, são os terapeutas, eles são lindos, maravilhosos. Não é nada Não. disso. Gente, somos seres humanos, temos dificuldades. Tem dia que a gente está triste, está deprimido. A questão é que a gente aprende a lidar um pouco melhor com essas questões, tá? Mas está ao alcance de todos nós fugirmos disso aí. É para isso que existem os terapeutas, exatamente nisso. Você com a parte clínica de psicologia e eu com todas as terapias holísticas, que são, nossa, no fundo tudo isso se fala, tá? Essas terapias todas se conversam, tá? Isso. Só que as abordagens, os métodos são diferentes, mas a gente tem tido, assim, casos muito interessantes, muito. Depois eu quero te contar um caso, eu vou fazer que nem a Maria Rafá, vou falar, Gosto. funciona com a letra, minha paciente com a letra A. Eu vou contar um caso muito interessante. Não, mas assim, ó, a gente costuma ouvir muito, e a gente tem crenças, né? E tem crenças que a gente não tem consciência disso. E quando você começa a parar, por que você não dá um passinho? Por que você não faz isso? Ah, eu vou abrir um negócio, por que eu não abro esse negócio? Ah, porque a economia está ruim, ah, porque não sei o quê. Ah, mas quantas pessoas já abriram negócio em épocas que estava a economia assim e se deram super bem? Cleo, nesse exato instante, na bolsa de Hong Kong, Xangai, tem alguém ficando milionário. E nesse exato instante, tem gente quebrando aos borbotões. É verdade. Nesse exato instante, quem você quer ser? Quem é que você quer ser dentro desse contexto? Aquele vendedor que ligou e falou, olha, manda a passagem de volta que eu tô aqui, ninguém usa sapato. Ou você quer ser aquele lá que diz, me manda todo o estoque que aqui ninguém usa sapato. O argumento era o mesmo. Sim. É o jeito que você olha, né? Então, assim, sempre isso não quer dizer que quando você vive uma experiência ruim, que aquela experiência pode retornar, que aquela experiência você possa viver aquela experiência novamente. Isso, né? Quando isso acontece, tem uma razão. Você está repetindo um padrão mental. Sim. Aí, aquilo que você acha que é um déjà vu, não é um déjà vu, não é uma maldição. Eu não aguento, eu preciso contar o caso da minha... Uma paciente com... O nome dela começa com a letra A. Na primeira vez, ela chegou chorando. Aí ela virou para mim, depois que ela citou o caso, etc e tal, que realmente era uma situação delicada. Depois ela falou, e tem mais uma coisa que eu quero te falar. Minha tataravó se separou e acabou ficando solteira e criou os filhos sozinha. Minha bisavó se separou e criou... E assim foi até que chegou nela. Aí eu falei, tá bom, você quer que eu diga que isso é uma maldição ou que isso é um padrão comportamental? O que é que você acha que é isso?
todas as mulheres da tua família são amaldiçoadas ou elas repetem o mesmo padrão e aí os homens não seguram a onda e vão embora. Então, a gente chega nessa questão da repetição do padrão mental. Não é o déjà vu. É você que está vibrando na mesma... Na verdade ela acreditou nisso, né? Para ela virou uma verdade. Uhum. Que todas as mulheres da família são abandonadas. São abandonadas. Automaticamente isso vai se repetindo. Virou uma crença. Então, assim, a partir do momento que ela ressignificar isso. Tá? Uhum. Que não funciona assim. Ou seja, não é porque fulano aconteceu isso que vai acontecer a mesma coisa comigo. Eu tenho que pensar diferente. Gente, semana que vem, não percam. Não, daqui a 15 dias, né? Daqui a 2 semanas, nós temos uma live sobre relacionamentos. Diga. Onde a gente vai falar sobre isso, sobre as crenças limitantes dentro do relacionamento. Então, essa mesma paciente, ela me falou, Midi, só pinta traste na minha vida. Vamos deixar esse assunto. Vamos deixar para lá, mas eu quero deixar a chamada para a próxima nossa, né, Cléo? Porque nós temos coisas assim, bem mais importantes, assim, por exemplo, que a gente tem que tocar no assunto hoje, né? Vamos ir. Como que essas crenças também são trazidas para a gente, às vezes, né? Às vezes não é nem só do nosso núcleo familiar, não, é da mídia, que a mídia prega algumas coisas. Sim. Até do nosso grupo de amigos. Então tem tanta coisa que você fala assim, eu vou fazer isso. Não vou fazer porque eu vou ser julgada, porque a pessoa já tem, de repente, ali uma crença de desvalor, já teve aquilo, né? Que em psicologia eu trabalho também com esquemas, teoria de esquemas. Então, em esquemas a gente trabalha com a questão de esquema de desvalor. Então a pessoa tem uma crença de desvalor, de trazendo para a crença, né? E aí o que acontece? Tudo ela se desvaloriza. Então ela pensa assim, eu vou fazer tal coisa. Não vou fazer porque vou ser julgada, porque pode não dar certo. Então ela não para pensar que essa experiência pode dar certo e independente do que o outro vai falar, porque sempre vai ter um que vai dizer, tá tudo bem, foi ótimo, me disse foi ótimo, e vai ter gente que vai dizer assim, eu não gostei, eu achei que foi péssimo, achei que você deveria ter feito assim, sabe? Isso é a mesma coisa que você na sorveteria tem sorvete de coco e de chocolate. Você fala, não, mas eu prefiro de coco. Não é porque o chocolate é ruim, é porque você prefere o de coco, não é verdade? Então, a mídia traz bastante isso, quando ela apresenta, por exemplo, assim, as pessoas sempre perfeitas. O próprio que a gente vai falar é das redes sociais, né? Que apresenta as pessoas sempre bem, sempre felizes, sempre isso, sempre aquilo. Isso não é uma realidade. Não é. Associado aos implantes e aos chips que são colocados para a gente, nesse exato instante, tem alguém num escritório muito bacana, muito legal, desenvolvendo um produto para que você se sinta um lixo por não possuí-lo. Um iPhone 15 da vida. Então estão criando um produto com o qual você passa a acreditar que se eu não tiver esse produto, eu estou fora de um contexto, não sou aceito, não pertenço a isso aí. Tá? Agora, tem uma coisa que a gente fala, o Jung fala em um inconsciente coletivo. Isso. Então, crenças limitantes vêm e sim. A Cléo preparou um material maravilhoso que nós vamos começar a ler agora. Muitas dessas crenças talvez não existissem na tua vida, mas elas se cristalizam muito também em função de mídias e mídias sociais. Sim. Tá? Eu não conheço ninguém que vai lá no Facebook e fala eu sou feio, eu sou pobre. Não, todo mundo... Vou chorar, ou posta foto. Não. Tá no máximo diz que sono, cadê você? Né? No máximo, é o máximo que as pessoas se permitem. Então, é isso. Eu queria sugerir, Cleo, para você começar a trazer esse material maravilhoso que você preparou pra gente. Então, na realidade, assim, eu já mais ou menos entrei nele aqui, né? Porque a gente, como tá numa live, na realidade, a nossa live, ela é um bate-papo interessantíssimo aqui que a gente tá fazendo, eu e o Midi hoje, tá? E a gente eu trouxe várias coisas aqui para trocar uma ideia com ele a respeito do que realmente o senso comum gosta de ouvir, né? Então, assim,
Nós também, fora daqui, fora do consultório, fora do seu consultório, a gente é senso comum, a gente é um ser humano como vocês, tal, e a gente também tem as nossas crenças. Então, quando que realmente a crença aparece? Vamos começar por aí, né? É quando você tem que tomar uma decisão. E aí você se sente como? Acorrentado. E você não consegue. E você começa a levar com a barriga. E aí você não fica... age, né? Você não age, você travou. É o famoso eu travei. Daí você começa a arranjar desculpa, você começa a arranjar... aí você entra na fase do medo, né? Você vai começando a fazer os seus degraus de dificuldade, arranjar os seus fantasmas para dar desculpa para não conseguir fazer as coisas, né? E às vezes é sempre quando você tem uma decisão muito importante que você vai tomar. Eu vou mudar de emprego, né? Eu preciso mudar de emprego porque esse chefe aqui está me perseguindo. Por que eu não consigo mudar de emprego? Porque eu tenho medo de não arranjar um emprego. Trocar o certo pelo incerto. Exatamente. Não é isso? Porque eu não me sinto valorizado o suficiente, porque eu acho que eu não vou arranjar um emprego, de repente, melhor do que esse. Né? Quantas pessoas que já tem a promoção, foi promovido, e daí como é que eu vou lidar com isso agora? Foi promovido, às vezes a pessoa nem não se sente merecedor daquela promoção. Ela se auto-sabota, gente. A criança é tão assim que ela se auto-sabota. Não deu, tá certo. Aquele sujeito, ele se auto-sabota para perder o emprego. Então, assim, às vezes a pessoa perde o emprego, não sei porque eu fui demitido, tal. Auto-sabotagem. Ou também tem aquele sujeito que nunca arranja emprego, né? Ele nunca arranja emprego, ele não simplesmente não se move. Ele fala assim, vida é difícil. Aquilo que eu falei pra você, né? E como é que é? É tão difícil... Quanto mais difícil mais difícil fica. Isso é uma crença limitante. Isso aí é uma coisa... agora, um tópico que você colocou, o eu não mereço, tá? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Seja num relacionamento que a gente começa a endeusar, fala, nossa, aquela mulher é uma rainha, eu não dou conta daquilo, ou o contrário, né? A mulher fala, meu Deus, aquilo é um príncipe, eu não sou boa o suficiente para ele, ou trabalho, ou até mesmo um carro. Eu tive um carro, gente, eu tive um Volvo Turbo, que dava problema na minha mão o tempo inteiro. No fundo, eu tinha a sensação de que eu não merecia ter aquele carro. Eu vendi para um amigo meu, nunca mais deu o mesmo problema. Nunca. Deixei na concessionária, falei, nem tira da concessionária, levei, mostrei para ele e tal. Eu não me sentia merecedor de ter aquele carro. Então, isso é uma coisa que provém também do amor negativo. E de que forma teus pais lidaram com você. Aquele famoso, a grama do vizinho é mais verde, sabe? Isso é crença. Não, essa é a crença, mas você veja como funciona. A mãe do cidadão começou, tá vendo? Teu primo entrou em tal faculdade. Isso, teu primo, ele não sei o quê. Ao invés de você valorizar. E outra, agora, isso nós vamos falar semana que vem, mas nos relacionamentos... Sabe, aquela comparação, olha o marido da outra, ele levou ela, deu um casaco assim, levou ela para não sei aonde. Cara, você está desmerecendo. E os frutos de uma ação como essa, entenda que nós repetimos esses padrões e esse comportamento. Se a gente não quebrar esse paradigma, a gente vai criar uma geração abaixo de nós totalmente sem autoconfiança, destruída, moralmente destruída. Tá? Então... nossa função. Por isso que uma das coisas com as quais eu trabalho, a primeira coisa é o perdão, o auto-perdão. Depois perdoa teus pais e por aí vai. Na psicologia a gente pega esse paciente pra gente, né, esse cliente, né, e traz ele pro consultório e vamos fazer autoconhecimento, vamos pontuar,
trazer para a consciência essas crenças, né, de não merecimento, de não aceitação, de eu não sou bom o suficiente, eu não nasci para isso. Quanta gente fala, eu não nasci para isso, eu não dou conta, eu não dá certo. As pessoas dizem, vamos fazer isso, não dá certo. Só uma coisa, pessoal, qualquer pergunta vocês podem mandar, o Bruno vai ler para a gente e nós vamos discutindo e tratando sobre isso aí e tal. Gente, eu falo uma coisa para os meus pacientes. Quando papai e mamãe fizeram amor, teu pai e tua mãe, 400 milhões de espermatozoides rumaram rumo ao óvulo da mamãe. Um foi escolhido. Não tem vestibular, não tem concurso de Polícia Federal, não tem concurso de medicina, nada que seja 1 para 400 milhões. Nem sequer para presidente dos Estados Unidos essa proporção acontece. Então, nós já somos vencedores por vontade de Deus. E podia ter sido outro esperma, não a Cleo. Entende isso? Então, nós já somos vencedores. O milagre, o termo milagre da vida, não podia ter sido melhor empregado, porque é um milagre. Cada um de nós já nasceu vencedor. Nós nascemos para brilhar, nós nascemos para vencer. Essa associação eu faço porque quando a gente faz facelifting energético, eu explico para os meus pacientes o seguinte: você não nasceu para ter rugas. Essas expressões são consequência daquilo que você... De muita felicidade. Também, de queira Deus que sim, quanto mais felicidade, menos ruga. Mas, então, as rugas, expressão, etc. e tal, são coisas que nós compramos. Vocês acreditam nisso ou não? Tá? Então, o eu não mereço, eu não sirvo, cai por terra. Sim. Tem uma pergunta, doutora Afna? Por enquanto nenhuma pergunta, mas a Doscleia mandou boa noite, a Laís mandou um oi, a Renata mandou um oi também, e a Tainá e a Júlia mandaram aquele emoji de... Tá bom, muito obrigado, super obrigado. Então, eu queria voltar um pouquinho ali, quando a gente estava falando sobre as crenças limitantes da obesidade, é um tema assim bem relevante, e é muita coisa assim que a gente pega no consultório, de pessoas obesas que tem muita coisa por trás disso, tá? Tem inclusive a questão da sexualidade, que a pessoa, o que acontece? É tão forte isso para ela, tão doloroso, que pense, gente, quando você traz uma crença para o consciente e mesmo assim você não consegue lidar com ela, isso é doloroso, não é uma tarefa fácil, né? E você lidar com essa realidade daí, porque daí assim, você tem que lidar com a obesidade porque ela já está instalada, mas daí você tem que dar conta de que realmente você tem um outro probleminha ali. O que probleminha, é a sexualidade. Probleminha porque daí vivo, você tem um problema de sexualidade, você começa a engordar porque você começa, eu vou colocar gordurinha aqui, porque daí eu não vou precisar lidar com isso, vou esconder aqui. E aí, quando a gente começa a trazer isso para o consciente da pessoa, a gente vai ter... A gente já tem várias coisas, né? Porque nunca ninguém tem um problema só, gente. A gente tem vários problemas. Então, a gente tem que lidar com isso, com a obesidade, com a questão da sexualidade. São duas coisas. Isso é um processo doloroso, mas é um processo doloroso que passa. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Que se você continuar na terapia, a gente trabalha isso para que a pessoa supere isso e depois volte fortalecida, magra, e fortalecida e resolvida, gente. Porque assim, resolvido totalmente, ninguém vai ser nunca, né? A gente estava conversando aqui no início da nossa live, antes da nossa live, aliás, que nós, enquanto terapeuta, também somos seres humanos e estamos aí constantemente em evolução. Pergunta, Bruninho. Pergunta aí, Bruno. A Deni mandou olá, boa noite. A Elo disse que concorda, realmente somos vencedores. E a Renata disse, eu tenho estrias na barriga de 2 maravilhosas gestações. Digo sempre que são as tatuagens mais lindas da minha vida. Muito bem, olha só, a Renata, minha amiga de São Paulo. Você veja, você podia ter colocado isso
vieram 2 frutos maravilhosos. Eu conheço os filhos dela, são lindos, lindos. Um rapaz e uma moça, maravilhosos. Então, o que acontece? Você atribuiu isso, um valor positivo a isso. Agora, dentro disso que a Cléo estava falando, sexualidade inclusive, aquele programa Quilos Mortais, eu não aguento mais assistir, parei de assistir, mas era senso comum que várias das mulheres começaram a comer os problemas. Sim, então a comida, ela imagina que ela está engolindo o problema. É a emoção. A emoção, e tá muitos tiveram como trauma abuso sexual. Sim. Então a mulher fica... O ela fala, eu tanto vou... que ela não quer ser mais atraente. Não quer ser mais atraente. Isso. Exato. Então ela começa a comer a ponto de achar que, pronto, agora, nesse tamanho, quero ver quem é que vai vir me estuprar, né? Sim, porque na verdade, assim, a gente viu aí, agora recentemente, né, na mídia a respeito disso, né, a respeito do estupro. Qual que é a culpa da pessoa que sofre esse tipo de estupro? Que ela pensa que a culpa é dela, né? Que ela é muito atraente, que ela provocou, que ela foi muito que ousada. ela foi muito ousada. Então o que ela faz? Ela engorda para não quero aparecer mais, não quero mais ser isso, né? Exatamente, exato. Então é muito sofrimento, gente, é muito sofrimento. E isso é uma crença limitante, tá? Porque não é isso, não é isso. O culpado não é ela. O culpado é quem fez o mal a ela. Né? Nada justifica. Nada justifica. Então, assim, isso é tratável, sim, em consultório. Demora um pouquinho, porque o trauma realmente é muito grande. E isso, assim, às vezes a pessoa leva isso para obesidade, às vezes a pessoa leva para doenças e outras coisas, né? Vícios, enfim. Então, assim... Normalmente a pessoa põe pano quente, né? Então eu tenho isso daqui e vou pôr pano quente aqui. E vou me auto-sabotar. E dela se sabota no sentido assim, não, aconteceu, né? A culpa não foi minha, vou continuar magra, linda, porque um dia eu posso ter uma vida feliz. Isso é um pensamento remotamente vai passar pela cabeça de uma pessoa que sofreu um trauma tão grande quanto esse. Uma pessoa que passa por um trauma como esse, que não é fácil, precisa haver uma ressignificação de valores na vida dessa pessoa e, inclusive, ela tem que abortar esse padrão de pensamento do a culpa foi minha, tá? A culpa jamais é de alguém. Não é não, tá? Não é não em qualquer condição. Então, eu ainda mais na condição de pai de 2 moças, tudo bem, estão casadas e tal, eu não posso compactuar com uma coisa dessa. Jamais, jamais. Mesmo que eu tivesse filho homem, o que eu vou ensinar é respeitar a pessoa, o momento da pessoa. E não é não, de forma alguma. Agora, as consequências disso, se não forem trabalhadas... Por isso existem as terapias, gente, é por isso que nós existimos. Porque se essas questões não forem trabalhadas, não forem trazidas à luz do conhecimento e a gente passar ferramentas para vocês trabalharem... Mas às vezes, Omidy, olha só, não só na questão do abuso sexual, né? Às vezes a gente vê isso muito dentro do próprio casamento, assim, né? O marido, a esposa começa a engordar. Por quê? Porque às vezes tem ali um probleminha sexual deles. É maior, né? O problema... Daí é assim, eu quero me esconder aqui, não quero mais isso, não quero mais brincar disso. E isso, assim, admitir isso que é o complicado, entendeu? Que é o trazer para o consciente e dar conta daquilo. Que aquilo que realmente está acontecendo, aquilo por isso. Isso a gente vai conversar nessa próxima live que a gente vai fazer, porque os casais desistem do relacionamento. Esse é um problema. Então, quando
É normal, veja, vamos supor, eu e você casamos, você cozinha super bem, então, romântico, jantar romântico um atrás do outro, minha filha, depois de 3 meses, eu tô com 6, 7 quilos a mais, você idem porque foi me acompanhar e pronto. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. E toda gordinha tem seu valor. Eu, como homem, digo isso numa boa. Mas tem a seguinte questão, tem casais que passam a se agredir com a obesidade. Ah, eu sei que ele não gosta de gorda, ele vai me pagar. E aí ela... E o homem, bonachão também, coisa mais... o Faustão fala isso aos borbotões. Ah, agora você está lá, está na casa da sogra, não sei o quê, sentado no sofá, não sei o quê. É o Homer Simpsons, né? Daquele desenho, é o próprio, né? O cara engorda, fica lá com aquela lata de cerveja, marcou até o sofá. Isso aí é uma agressão mútua. Isso aí, um perdeu o respeito pelo outro, né? Sim. Sabe? Aí entra no tema da sua última live lá, né? Não é nem o respeito na falta, no trato, mas é tipo, você escanteou totalmente a pessoa. Então, é a última pessoa com quem você se preocupa é com aquela. Mas isso... Sim, enfim, isso é trabalha. um tema para que a gente vá validar isso na nossa próxima live, né? Hoje a gente vai tá falando aqui sobre as crenças limitantes em várias áreas da nossa vida, né? Na profissional, a gente pode trazer várias questões aí, né? Da pessoa que não muda de emprego, da pessoa que não muda de cargo, da pessoa que não arranja um emprego, essa garotada que está saindo agora da universidade, que não decide o curso que ela vai fazer, né? Tem muita coisa aí, assim, que ficou muito mal resolvida, né? De crenças de, não consigo fazer isso, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, né? Por quê? O não sei fazer é uma frase típica. Por quê? Porque as gerações, o que aconteceu com as gerações, né? Eu tirei, muito mais fácil eu pegar e dar do que eu ir lá e ensinar a fazer, então daí agora a garotada não sabe fazer, né? Então assim, você vai perguntar eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer. E às vezes são questões práticas do dia a dia nosso, né? Também, agora, a gente vê, na mesa quântica, tem uma das figuras, é o Cruzeiro do Sul, que ali mostra a distância a tua posição no universo versus o teu propósito de vida. Quando você não conhece o teu propósito, você cai frequentemente nessa situação. Vocação é uma coisa, propósito de vida é outra, tá bom? Então, são coisas distintas. Mas conhecer o propósito da tua vida faz com que você... Gente, assim como tem esses recém-formandos que saem perdidos, tem recém-formandos que eles já entraram na faculdade sabendo o que eles vão fazer. Eles têm um plano diretor pronto na cabeça e na visão deles. Eles já sabem exatamente o que eles querem. Eles já vêm com aquilo, parece que veio da barriga da mãe. Talvez. Mas todos nós temos acesso a isso. Todos nós podemos descobrir o propósito da nossa vida. E aí que você interrompe esse ciclo de frustrações. Sabendo e dando conta e trazendo para o consciente várias coisas que estão aí que você diz assim, não vou lidar com isso agora. Quantas vezes você já teve situações na sua vida onde você não deu conta, assim, não vou fazer isso agora porque eu acho que eu não vou dar conta, né? Mas você não foi lá, não fez uma autoconsulta, uma autoanálise sua para saber por que eu não vou dar conta disso agora. Exato. Aonde eu estou falhando agora diante desse problema? Isso. Né? Qual foi o problema que aconteceu? Não é uma tarefa fácil você fazer uma identificação de crença e daí você lidar com ela depois, né? Porque que nem você colocou a palavra implante ali no início, foram muitas coisas que foram implantadas ao longo, às vezes, da vida dessa pessoa, entende? A gente pega pessoas no consultório com 50, 60 anos que tem coisas assim... Eu escuto do dia a dia, gente, a pessoa senta na minha frente e ela fala assim, hoje foi difícil. Depois, mas por que foi difícil hoje? Que hoje... E começa. Então a pessoa ela já tem um padrão de tudo não dar certo. E aí, realmente, gente,
não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a tendência é a pessoa sempre arranjar desculpa se não dar certo. É a mesma coisa assim, a pessoa tem um problema de saúde. Tá? Tem um problema qualquer de saúde aí, que não seja tão grave. Aí você liga pra pessoa e diz, e daí, tá tudo bem? Mesma coisa. Nunca a pessoa está bem. Quando você tira essa pessoa da condição de doente, daquela doença que ela diz que tem, aquela doença de outra. Tem um post que eu repliquei dias atrás. Tem pessoas que arrumam um problema para cada solução. Está no DNA delas, no DNA energético delas. Tá? Essa pessoa, se ela puder te contar toda a vida dela, quando você pergunta, bom dia, Cleo, como é que você está? Se ela puder, ela vai te falar. Pergunta, tio Bruno. A Elo, de novo, falou, dentro dessa pandemia estamos todos sofrendo muito com problemas emocionais. Ela perguntou, o que vamos escolher pós-pandemia? Eu acredito que que vai ter muitas pessoas com pânico, com crise de pânico. Sim. Nós temos já, esse é um quadro já apresentado, tá? De pânico e fobia, tá? Ansiedade, muita ansiedade, né? Até por questões de que a gente tem que fazer a quarentena e que as pessoas que estão tendo Covid estejam 10, 14, às vezes 20 dias dentro de casa sozinho, sozinho, né? E nessa hora que essa pessoa vai contar com as pessoas fora. E realmente, a gente está tendo bastante casos de ansiedade a respeito disso. E aí autoconhecimento, assumir que realmente está ansioso, né? Procurar ajuda. Todos têm que procurar ajuda, porque nem sempre é só você Nem sempre eu consigo sair sozinho. Isso, nem sempre eu consigo sair sozinho. Então, às vezes tem processos que a gente tem que entrar com medicação, daí a gente precisa de ajuda psiquiátrica. Não é problema nenhum ter ajuda psiquiátrica, gente. Uma das coisas que a gente tem que desmistificar é essa coisa de que quem vai ao psicólogo e quem vai ao psiquiatra é louco. O psiquiatra é louco. Primeira coisa, louco não vai ao psiquiatra. O louco tá aí, dizendo que não é louco. Tá? Quem vai ao psicólogo ou quem vai ao psiquiatra é gente que tem um problema, não tô dando conta sozinho, preciso de ajuda. Esse é que vai. Então, assim, o que a gente tem visto? O primeiro contato que as pessoas estão tendo com o psicólogo é realmente no trabalho que eu desenvolvo hoje também. Para quem não sabe, eu sou especialista em trânsito e atualmente faço avaliação psicológica, né, para trânsito. Então, o primeiro contato que as pessoas têm com o psicólogo é para avaliação da primeira habilitação. E daí eles ficam assim, era isso? Eu falei, era isso. E numa terapia, se ela pergunta, eu digo, o que acontece numa terapia? Numa terapia é um processo um pouquinho diferente e tal, mas as pessoas que têm algum problema para resolver, que todo mundo tem, tá, gente? E às vezes não dá conta daquilo sozinha, precisa de uma ajuda, vai à terapia. Não é as pessoas que, os loucos, ele vai dizer assim, eu não preciso de terapia, eu dou conta sozinho. Eu queria falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo. Essa é a maior transformação comportamental em nível, escala global, que esse planeta, que a humanidade já passou. Esse é um trauma muito maior do que a gente admite que seja. O planeta está vibrando doença. Olha, é incrível. Tirando aquelas pessoas que têm cargo público, concursado, etc. e tal, todas as demais estão com dificuldades. Todas é figura de linguagem. Claro que tem um empresário aí que está, a dona da panificadora aqui perto, está rachando de ganhar dinheiro. Mas, num cômputo geral, profissionais liberais, etc., estão passando por um momento muito complicado. Não, me incluo também. O planeta está vibrando doença, tá? Então, a pandemia ela vai subir, ela vai descer, nós vamos para a bandeira vermelha, laranja, amarela, branca, volta. Esse samba do crioulo doido vai continuar por algum tempo. A questão é a gente se readequar e a gente se achar dentro desse contexto. Tá? Esse vírus existe, não é brincadeira, disparou, isso não é culpa deste político ou daquele,
É culpa nossa que alopramos, falamos, chega, não aguento mais, se pegar, peguei. Só que a gente está esquecendo que eu tenho meu pai, tenho minha avó, tenho alguém doente dentro da família. Então, não quero fazer aqui a terapia, o negócio do terror, mas isso existe. E a gente precisa entender como isso funciona, pelo seguinte fato: o que está acontecendo vai demorar ainda para passar. Não achem, não se iludam que vai vir a vacina, esse tipo de coisa. Não, meus amores, desculpa, queridos seres de luz, como eu digo sempre. Essa coisa vai longe. Então, essa ansiedade, essas fobias, essas coisas, além da ajuda profissional, cada um de nós, eu, você, outro aqui, acolá, eu tenho que entender a regra do jogo. Então, eu não sei como meu filho, que está aqui na frente me ajudando, um menino de 12 anos, cheio de saúde, cheio de energia, entrando na pré-adolescência, eu não sei como ele não surtou. Tá? Então, eu converso com ele, falo, cara, como é que tá? Hoje ele foi buscar um negócio para mim aqui dentro do condomínio, eu falei, pai, vou de máscara ou sem? Não, vai com a máscara. Tá? Então, essa é uma situação que ela é muito delicada e vai demorar para passar. Então, se nós não arrumarmos um significado ou uma razão, tá, para passar por isso, vai ficar difícil. E depois, veja, o que a gente vai ter depois disso? Isso que ela falou ali, nós vamos ter as sequelas de tudo isso, tá? Que são sequelas que vão de saúde mental e as outras sequelas com relação à própria doença. Tá? E as sequelas de saúde mental que eu acredito que vai ser bem maior do que a gente imagina. Sim. Tá? Porque nem todo mundo vai buscar ajuda. Né? Então, quanto a gente por crenças limitantes, né? Exatamente. Quem vai no terapeuta é louco, eu não preciso. Cara, eu não Exatamente. preciso é uma crença limitante. E as pessoas às vezes ficam lá se chicoteando, né? Tipo assim, tô matando aqui, como é que é a crença? Matando um leão por dia, né? Precisa ser assim? Eu não. Eu mato um hoje, amanhã os outros 363 e vivo de amor, gente. Eu prefiro assim, então... Vamos lá, Bruno. Nós já estamos com 50 minutos de live. Meu Deus, já... Passa rápido, eu te falei. A Cleia disse que hoje em dia tem muita gente que esquece de agradecer as coisas, que não agradece, que só reclama. Sim, é o conceito de gratidão, né? Então, nós devemos ser gratos até mesmo por isso que está acontecendo, porque isso tem um propósito para a humanidade. Por favor, entendam que eu não sou um conformista ou alguma coisa assim. Alguma lição disso tudo a humanidade tem que tirar. E se não for por bem, vai pela dor. Tá? Então, a gente precisa aprender a amadurecer com esse processo. E o mundo não voltará aos moldes antigos. Simples assim. O grande empresário que não demitiu as pessoas, que botou as pessoas para trabalhar em home office, por que é que ele vai gastar milhares de reais por mês em locação de imóvel? Mudando um pouquinho, até voltando na pergunta ali dela, eu fiz inclusive uma palestra a respeito de ansiedade, tá? Na pandemia, foi no início da pandemia. E o que nesse momento, naquele momento, né? Hoje a gente está um pouquinho mais com uma sensação, um pouquinho mais de liberdade, que é uma sensação falsa, que a gente está vendo aí os números que está acontecendo, né? Mas a gente foi obrigado mesmo realmente a ficar em casa, a ficar mais com os nossos e a ficar com a gente. Aí que foi o grande problema. Aí que foi o grande problema. E como é que eu vou dar conta? Quem é esse cara? Exatamente. Quem sou eu? Que foi a grande sacada para algumas pessoas, porque você pode, assim, o que eu tirei minha experiência própria, tá? O que eu fiz? Então, eu sou empresária. Ótimo. Obviamente, eu fiquei 50 dias com as clínicas fechadas. O que eu ia fazer nesses 50 dias? Eu ia pirar? Se eu pirasse, ia adiantar? Não. Né? Eu ia falir? Poderia. Bem provável. Bem provável, como quase aconteceu.
Eu podia fazer algo diferente? Essa é a pergunta que as pessoas têm que fazer. Por exemplo, assim, hoje eu não posso sair porque depois das 11 eu tenho que estar em casa, eu só posso sair até as 11, mas é melhor eu não sair, porque se eu sair hoje o número de infecção está muito grande, eu tenho que ficar em casa. Eu posso fazer algo diferente disso? Pode. Posso. Deve. Nesse caso, posso. Deve. Eu posso arrumar o meu guarda-roupa, caso mulher, tá, gente? Homem também pode. Eu posso ver aquele filme que eu não via, eu posso ver aquela série que eu nunca vi, eu posso fazer um curso online, gente, tá cheio de curso online. A internet tá aí, ó, assim, ó. Bons cursos. Bons cursos. Lê o livro. E grátis ainda, né, Almeida? É Grátis. Eu tenho hoje que gratuito. começou, eu não pude fazer a aula de hoje, amanhã estamos na aula, que é de um grande coach que tem aí. Então, assim, gente, tem muita coisa para fazer. Então, quando tá trabalhando, a vida tá normal, tá indo pro barzinho, tá viajando, tá indo pra praia, reclama do quê? Que não tem tempo. Uhum. Agora nós temos Eu não tempo. tenho tempo de ler aquele livro, não tenho tempo disso, não tenho tempo de ver minha mãe, não É tenho verdade. tempo. Agora tem. Claro, ver a mãe, se a mãe for idosa, não vai ver a mãe, né? Mas, agora eu tenho tempo, gente. Reler aquele livro que tá lá na prateleira, que de repente você já esqueceu o conteúdo. Eu fiz isso. Falei, gente, eu já li esse livro aqui, acho que eu vou ler de novo. Li de novo. Então, faça uma meditação, gente. Medita ali 1 minuto. No outro dia 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e vai aumentando. Isso assim, ó, é que nem dieta, gente. Aí um dia você come lá só carne e só salada, mas outro dia só carne e só salada. E vai repetindo. Olha, eu não 21 sei, dias eu depois, não sou a pessoa mais você está indicada para falar, habituado eu à engordei carne 6 salada. quilos, né, Bruno? Bom. Tudo é aquele negócio assim, ai não, na pandemia eu engordei, então eu vou engordar. Não, pelo amor de Deus, chega de engordar. Vamos lá, nós precisamos... Vamos lá, Bruno, que nós precisamos correr o tempo aqui. Que A Renata perguntou se a procrastinação é uma consequência das crenças limitantes. Com certeza. Totalmente. Na realidade, assim, o ideal nesses casos aí é identificar o que eu procrastino. O que eu procrastino? Anotar o que eu procrastino. Por que eu procrastino? Eu fiz um vídeo chamado Vendedor que não gostava de vender. Então, esse cara arrumava desculpa para todos os meses do ano para não vender. E aí, no final do ano, ainda o chefe fala, tá bom, e o 13º? Eu falo, não, 13º a gente usa para fazer o Natal. Ele tinha desculpa correta para não fazer absolutamente nada. Então, normalmente a gente procrastina porque não domina ou não gosta de um assunto ou não conhece. Quando eu não conheço aquilo, eu prefiro não mexer com aquilo. Quando eu não domino, tá? É que nem o cara que fala, eu não gosto de falar em público. Desculpa, vocês podem não acreditar. Eu estava pensando nisso, eu estava tomando banho que eu queria contar para vocês. Vocês não vão acreditar, mas eu sou um cara tímido. Não ria, por favor, mas é verdade. Eu sou um cara tímido. Eu aprendi a lidar com essa fraqueza minha. Aprendi. Agora, se eu não tivesse conteúdo para vir conversar aqui, nós já estamos quase com 1 hora e nós vamos encerrar. Ninguém enche linguiça esse tempo todo. Então, na vida da gente, a gente procrastina assuntos que nos desinteressam, que a gente não gosta. Ou que a gente não dá conta. Não dá conta ou não conhece. E aí a gente tem que ver por que a gente não dá conta. Tá? E às vezes a gente pode não dar conta justamente por isso. Porque alguém disse pra gente lá, em qualquer idade nossa lá antes, não, você não vai dar conta disso. Isso você não pode. Isso você não é capaz de fazer, entende? Ou então mexe com aquelas gavetas que eu não quero abrir. Isso. Dentro de mim. Exatamente. Tá? Então, coisas que exigem emoções Reflexão. minhas que eu não quero abrir. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Então, para eu fazer tal coisa, eu tenho que me expor assim. Não quero, não estou afim. Bom, Cleo, está dando 57 minutos. Meu Deus. Tínhamos mais assunto, mas a gente nós temos pode muito complementar assunto. isso lá na nossa cereja do bolo. Nada impede que a gente faça a série, né?
Batendo papo com o Cleo e por aí vai. Isso, um podcast, né? É. Um podcast. Batendo papo, eu acho super interessante. Olha só, Eu acho que vocês super vale a pena. podem mandar as perguntas para a gente responde inbox para vocês. É. Agradecemos demais a companhia de vocês, muito mesmo. Esperamos vocês na próxima live, Se Deus né? quiser, Daqui a 15 e dias. estamos à disposição de vocês para Qualquer ajudar dúvida. com muitas dessas questões. Nós somos 2 profissionais, cada um com a sua especialização, e a gente está aqui se colocando à disposição de vocês para prestar os nossos serviços e ajudar a desfazer esses nós limitantes. E agora, aproveitando, né? Siga a gente no Instagram, né, gente? Psicóloga Cleo Martinello e Omidafnan, tudo junto. Isso. Mas quem está me vendo já me segue, né? Mas manda aí para as pessoas que não seguem, isso para aí. seguir a gente, os meus seguidores vão seguir. Exato, E assim exato, a gente vai, exato. né, gente? Omidafnan, tudo Isso junto. aí, Pode, gente. tem o Omiditerapeuta também, que vocês tem posts bem bacanas que eu faço uma seleção muito legal a cada 2, 3 dias. Coloco. A gente vai começar a postar. E outra coisa assim, a gente na live hoje, a gente falou quase 1 hora, né, Almir? Sim. E a gente não falou, acho que 30% daquilo que a Nossa, gente tinha... nossa. Que eu tinha elencado aqui pra gente conversar a respeito das crenças. Então eu acredito que a gente vai voltar aí, quando a gente for falar sobre crenças nos relacionamentos. Nos relacionamentos, né? Que são super mega interessantes, que até eu fui lá pesquisar e falei, caraca, tem isso aqui. Então a gente vai trazer mais algumas coisas para você. Então mande sugestões que na próxima a gente traz aí para conversar com vocês. Tá bom? Agradecemos muito, ficamos muito felizes com a presença de vocês. Valeu, queridos Beijo seres de grande. luz. Muito obrigado.